Em um período de 1.600 anos, traduzido em mais de 1.500 línguas e dialetos, são 40 escritores, mas um só autor, Deus. No ar, interativo Novo Tempo, uma forma envolvente de conhecer a Bíblia. Muito bem, estamos começando agora aqui na Rádio Novo Tempo, mais um super curso, um interativo Novo Tempo. E é muito bom saber que você está aí querendo também estudar a Bíblia, né? A gente tem vontade cada vez mais de aprender e quanto mais a gente aprende, melhor fica, né? A gente vê cada coisa boa na Bíblia, a Palavra de Deus. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui nos nossos estúdios ele que está feliz da vida, porque ontem fez aniversário, foi muita ligação, o pessoal todo parabenizando ele. Meu amigo, meu irmão, meu pastor Carlos Augusto. Tudo bem, pastor Carlos Augusto? Tudo bem, Didi? Um bom dia a você, a todos os nossos amigos ouvintes aqui da Rádio Novo Tempo. É uma alegria poder estar com você aqui, compartilhando essa mensagem de fé, de amor e também de esperança, né? É sempre bom estar na rádio, viu? Que legal, pastor. Parabéns mais uma vez pelo seu aniversário, né? Muito obrigado, né? Ontem nós tivemos aí algumas surpresas aí, né? É mesmo, é? Foi. Engraçado que justamente no dia de culto, né? Então... Dia de culto, isso mesmo. Aí que o pessoal aproveita mesmo. Pastor, eu vejo que o senhor é um homem muito feliz, está sempre sorrindo. Não, temos que exercitar o sorriso, né? É por isso que nós vamos estudar hoje sobre os 10... Brincadeira, não é por isso, né? Mas os 10 passos para a felicidade. Tem muita gente que está procurando a felicidade, né? Alguns procuram a felicidade nos bens, outros no casamento, outros nos filhos, outros no automóvel, numa viagem. Muitos, é interessante, né, que quando você olha a nossa sociedade atual, né, você percebe um conflito muito grande, né, com a palavra de Deus. Quando você estuda a Bíblia, por exemplo, eu vou te dar aqui um exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 27, ali Cristo ele diz o seguinte: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como dar o mundo. Ou seja, Didi. Didi, o mundo também quer dar essa falsa paz pro ser humano, para ficar sendo enganado, né? Mas Deus diz, eu te dou a minha paz. E nós vamos entender um pouquinho hoje esse caminho para a felicidade, esse caminho para ter uma vida de alegria, de harmonia com Deus e também com o nosso semelhante, né? Antes da gente começar, sim, a gente só quer lembrar o seguinte: você que está aí com vontade de estudar a Bíblia, pega a sua Bíblia, mas tem outra forma de você também poder estudar a Bíblia, através dos espaços Novo Tempo que nós temos espalhados aí em vários lugares e a cada dia está crescendo mais. Na semana passada eu tive o prazer de estar ali na inauguração de um espaço Novo Tempo dentro do IAGP, foi muito legal ali a festa, né? Então você que nos acompanha pode procurar um espaço Novo Tempo e estudar a Bíblia, tem vários horários. Eu sei que o pastor tem um espaço Novo Tempo lá na igreja dele, inclusive eu estou ajudando lá os domingos. E tem no sábado também, né, pastor? Sábado e domingo, né? Lá na igreja... Lá na escola. Na escola. A gente fala que tem uma igreja lá dentro também, né? Tem uma igreja. Mas dentro da escola. Dentro da escola. É na escola Centro Nipônico, né? Na Travessa Angostura, bem próximo ao Almirante Barroso. Então, aos domingos, às 17 horas, que você é o preleitor ali, né? Você que é o professor da Bíblia nesse momento. E no sábado, às 16 horas, nós temos o nosso teologando, o nosso irmão Clailson, que está ministrando o estudo. É um negócio muito bom, muito agradável, legal. A pessoa é bem recebida ali, atendida com muito carinho. E eu deixo aqui meu convite, vá conosco, diga que foi o pastor Carlos que pediu, e ali você vai ser muito bem recebido, com certeza. Exatamente. Lembrando que você não paga absolutamente nada. Se você não tem a Bíblia lá, a gente empresta a Bíblia para você e você vai sair de lá impactado pela palavra de Deus. E esse mesmo estudo aqui que a gente faz na rádio, a gente faz lá, né? Então você que quer começar do zero, quer aprender mais, vá lá. Tenho certeza que você vai aprender bastante. Vai aprender. Pastor, sim, vamos entrar no nosso tema então, já que 10 passos para a felicidade. Antes eu quero te pedir para você fazer uma oração. Sim, vamos para a gente orar, poder ter a mente aberta aí. Amém. Senhor Deus, é com muita alegria, Pai querido, que nós vamos abrir a Tua palavra e diante dela, Pai, pedimos a iluminação do alto através do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender aquilo que já está revelado. Portanto, seja com esse nosso amigo ouvinte, que está aí próximo, ó Deus, escutando para ouvir, não apenas ouvir, mas acima de tudo obedecer.
está em tuas mãos e rogo aqui, Pai amado, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos saber quais são esses passos para a felicidade. A gente percebe assim a natureza de Deus, né? A gente vê que tudo é feito de forma bem organizada. Quando você pega o sol ele está num horário e a lua aparece no outro. Cada um tem o seu momento especial, né? Imagine aí se a gente fosse plantar, vamos pegar aí uma fruta que todo mundo gosta, goiaba, né? E desse goiaba e maçã junto no mesmo pé. Ficaria meio que estranho. Então a gente vê que há um equilíbrio na natureza. Deus ele estabeleceu algumas leis que regem o universo. E a pergunta é a seguinte: será que no caso do ser humano também Deus criou alguma lei para organizar tudo, a vida do homem? Quando você vai para a Bíblia, Gigi, você vai encontrar aproximadamente 608 ou 612 leis. Entendeu? Que Deus estabeleceu para reger ali a nação judaica, para poder conduzir aquele povo em um passo seguro e ter felicidade ali com Deus. É interessante, ele se preocupou com os mínimos detalhes, a lei da higiene, da saúde, a lei cívica, entre tantas leis, justamente para que você pudesse viver em paz com Deus e também com o teu semelhante. Agora, existe uma lei que ele mesmo fez, ele mesmo criou, ele não apenas ditou, ele usou o seu dedo para poder escrever. Eu vejo ali a importância que Deus dá a esta lei, que ele mesmo se prontificou. Ele não pediu a Moisés, não pediu a Elias, não pediu nenhum homem, mas ele mesmo usou seu dedo para poder escrever essa lei. Você está se referindo então à lei dos 10 mandamentos, né? A lei dos 10 mandamentos. Inclusive nós achamos isso que você falou em Êxodo 31, no verso 10, né, que diz que foi... 31, verso 18, né? Aliás, eu falei o 10, né? 31, 18. Na verdade, os 10 mandamentos estão no verso 18 e ali diz que foi o próprio Deus que escreveu. Interessante, ele podia ter pedido para o próprio Moisés escrever, né? E por que ele escreveu, né? E na verdade ele escreveu a primeira vez, Moisés foi ali, quebrou, né? Êxodo 32 apresenta ele quebrando a lei quando jogou ali nas pessoas que estavam se rebelando contra Deus. E aí você vem novamente no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, versos de 1 a 5, novamente Deus escrevendo. Parece que na primeira vez, parece não. A primeira vez Deus deu tudo e na segunda pediu para que ele mesmo lavrasse as pedras. Não, né? Isso, ele lavrou, mas Deus que escreveu. Deus escreveu. Nas duas vezes. Nas duas vezes. Você vai ver isso em Deuteronômio, capítulo 10, versos de 1 a 5, Deus escrevendo. E por trás também tem um simbolismo, né? Escrever em pedra e não em areia, nem na parede, né? Nós entendemos. Né? Isso aí é perpétuo, é uma coisa que vai de geração em geração e pedra é símbolo de eternidade. Nossa, que interessante. Vamos só ler aqui o texto, né, para o ouvinte poder conferir com a gente. Diz assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Eu fiquei pensando na caligrafia de Deus, hein? Isso é uma caligrafia linda, perfeita. Perfeita, né? Mas aí ele pegou e entregou a Moisés e Moisés teria que apresentar ao povo, né? Fazer com que o povo entendesse. E quando você olha ali o decálogo, que são os 10... Olha só como Deus só colocou ali pra gente ali, para que eu e você pudéssemos viver com felicidade, com paz no coração. Ele te deu ali o decálogo. E ali no decálogo você vai encontrar do 1 ao 10. Dos 10 você vai perceber 8 Deus dizendo não. Olha só, é interessante, né? A busca da felicidade é Deus dizendo não para você. A gente às vezes vê o não como algo pejorativo, né? Algo que... punitivo, proibitivo. Que Deus parece que não quer a nossa felicidade, mas você vai perceber que por trás do não de Deus está escondido ricas bênçãos. É verdade. Ali por trás do não tem bênção de Deus. Hoje as pessoas não gostam do não, né, gente? Todos nós queremos o sim. Sim. Mas Deus está dizendo não. Então, se Deus está dizendo não aqui, ó, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens. Aí começa mostrando. Exatamente. Pastor, vamos seguir, porque o nosso programa aqui, ele passa rápido, né? É rápido. O que tem a ver os mandamentos com pecado aqui? Tem alguma coisa a ver? Tem algum texto? Eu vou apresentar para vocês o seguinte. Você tem que ler os 10 mandamentos, né? Quando você precisa ir lá nós precisamos ir lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao versículo 17. Ali estão os 10 mandamentos. João, é interessante, João não conheceu Moisés pessoalmente, tá? Eles viveram uma época bem diferente. Só que, por exemplo, ele fala lá em João capítulo 3, versículo 4, que o pecado é a transgressão da lei.
todo aquele que comete pecado também transgride a lei. Isso quer dizer o seguinte, amigo ouvinte. Quando você olha para a lei de Deus, de acordo com o que diz Paulo no capítulo 7, ela é santa, boa e justa. Tá bom? Só que quando nós transgredimos aqui, Didi, nós estamos quebrando, nós estamos afastando. É a famosa a palavra hamatia, né, no grego, ou seja, errar o alvo. Sim. Quando nós deixamos de olhar para Cristo, nós vamos começar a nos afastar dos seus princípios, inclusive da lei de Deus. Agora, você me falou uma coisa que me deixa assim um tanto preocupado. Muitas pessoas estão dizendo que a lei de Deus não está mais em vigor. Se João diz que pecado é transgressão da lei, se não há lei, então não tem mais pecado. Assim, a gente tem hoje, você sabe que hoje nós temos em torno de 40 mil entre seitas, religiões. Sim. A grande maioria delas usam a Bíblia, mas é por incrível que pareça, hoje está assim de homens dizendo que a lei de Deus foi abolida. E agora eu fico perguntar onde foi que eles acharam isso na Bíblia. Por favor, me mostre, porque isso na Bíblia não está escrito. Pelo contrário, o próprio Cristo diz assim, eu não vim revogar a lei, eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir. Pois até que o céu e a terra passe, nenhum i, nenhum j jamais passará da lei. Então, são palavras de Cristo falando para os seus ouvintes, os seus discípulos. E Paulo, ele fala em Romanos 3, verso 31, porque tem pessoas que podem dizer assim, eu já encontrei pessoas boas, pessoas inteligentes, dizendo o seguinte, a lei não é preciso, basta ter fé. Ué, basta ter fé e lei foi esquecida? De maneira alguma, não é isso que a Bíblia ensina. Claro. Paulo diz em Romanos 3, verso 31, que diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Aí Paulo diz assim, não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, Deus confirma a lei, já que você diz que tem fé, então, pela fé nós obedecemos a Deus. Dentro disso que o senhor falou, acho interessante, tem um texto aqui de Paulo, aos Gálatas aqui. Aos Gálatas. Ele diz assim no capítulo 3, verso 24. Você pode acompanhar em casa também, tá? Isso. É interativo. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por ele. Então, a lei, ela nos conduz a Cristo, é isso mesmo? Que esse texto está dizendo? Gálatas, de que maneira? Paulo, ele estava se referindo ao povo judeu que antes não conhecia a Cristo de forma pessoal, né? Tudo que era feito no santuário, todo o trabalho que estava sendo realizado apontava para Cristo. Desde a Páscoa, dos pães asmos, das primícias, o Pentecostes, as trombetas, a expiação, até o tabernáculo, tudo ali se voltava para o nosso Salvador, tá certo? Então, a lei, quando Deus preparou ali a lei, já preparando a mente dos judeus para receber o Salvador. Então, veio para aprimorar e não ter resquício de dúvida quanto à vinda do Salvador. Eu sei que o nosso programa aqui, ele corre, mas aquela pergunta que eu fiz para o senhor no início, com relação do fim da lei, que alguns falam, né? Alguns pegam um texto e falam assim, o fim da lei é Cristo. E interpretam mal esse texto, né? Exato. Eles precisam entender, quando Paulo fala que o fim da lei é Cristo, é porque tudo está o quê? Centralizado, converge para Cristo, tá certo? Por exemplo, quando a Bíblia diz, não matarás. Bom, eu olho para Cristo, eu só consigo ser um homem honesto, eu só posso guardar a lei, ser justificado quando eu estou ligado a Cristo. Exato. Sem Jesus, ele mesmo já disse lá, em João 15, verso 4, sem mim, vocês não podem fazer nada. Inclusive, amigos, ninguém consegue obedecer. Alguém já disse assim, mas ninguém consegue obedecer. Eu disse, sim, ninguém obedece a Deus destituído de Cristo. Claro. Nós precisamos ter uma conexão com Cristo para poder obedecer. Que, na verdade, isso não vem do ser humano. Isso é uma obra divina no ser humano. Deus trabalha no ser humano, levando ele à obediência ao Senhor. Falando em obediência a Jesus Cristo, ele obedeceu à lei de Deus? Meu amigo, ele deu um grande exemplo na obediência. Inclusive, ele guardou o sábado de forma sábia e santa. Você sabe que nós, às vezes, como adventistas, somos mal interpretados na situação da guarda do sábado. Alguns chegam a dizer assim, mas Jesus trabalhou no sábado. Eu digo assim, Jesus trabalhou como ele trabalha até hoje. Você sabia disso? Jesus trabalha hoje, Deus trabalha hoje
Deus só descansou na criação para dar o exemplo para todos nós. Mas o sábado foi feito o quê? Para o homem, de acordo com Marcos capítulo 2, verso 27. Imagina se no dia de sábado Deus deixasse de dar o oxigênio para a gente, deixasse de dar o sol, a lua. Então, como ficaria o ser humano? Então, Deus trabalha de forma 24 horas por mim e por você. O que Deus mostrou para todos os seus ouvintes, aqueles que estavam ao seu redor, mostrando que ele veio dar o verdadeiro sentido para a guarda do sábado, o verdadeiro sentido para a obediência à lei. Inclusive, ele foi um exímio guardador da lei, daquilo que ele mesmo criou. Ok. Deixa eu pegar esse teu gancho aí, porque você disse há pouco um texto que muita gente até compreende de forma errada, Mateus 5, 17 e 18, né? Sim. Que ali Jesus fala que ele não veio mudar a lei, não veio abolir, veio cumprir. E alguns falam assim, tá vendo? Ele veio cumprir, se ele cumpriu, eu não preciso mais cumprir. Já viu gente falar assim? Já. Você encontra inúmeras pessoas tentando se esquivar de obedecer a Deus. O fato é que não só Jesus falou que ele cumpriu, né? Ele estava ali cumprindo como homem, também estava fazendo o seu papel de obedecer. E aí você tem que olhar em toda a Bíblia, porque mesmo depois do ministério de Jesus, você vai ver os homens também discorrendo na obediência aos seus mandamentos. Isso é muito claro. E agora você chega, por exemplo, no livro de Tiago, capítulo 2, versos 10 adiante, e diz assim, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é transgressor de todos. Então não vai adiantar nada de eu chegar aqui, eu estou dizendo para vocês, devemos guardar o sábado se eu transgrido um dos mandamentos. Exato. Eu estou sendo transgressor. Ou seja, eu deixo de obter as bênçãos celestiais, eu deixo de ser uma pessoa feliz, alegre ao lado de Deus, porque eu estou sendo um transgressor. E olha, eu te digo com toda certeza, ninguém é feliz nessa terra, longe de Deus. Aquelas pessoas que vivem em desobediência aos mandamentos de Deus, por favor, não adianta você dizer para mim que é feliz. Você pode ter tudo, mas ao mesmo tempo você não tem nada. Porque a felicidade concentra-se, eu entendo hoje que a felicidade concentra-se em uma pessoa e essa pessoa é Jesus. E ele nos leva naturalmente a uma obediência. Eu estava comentando hoje na rádio, eu achei... não foi nem combinado aqui o tema de hoje, né? A gente olha assim os personagens da Bíblia, todos eles que cometeram equívocos, Sim. Todos eles que cometeram equívocos e se deram mal, o fizeram por não guardarem os mandamentos de Deus. Em todos os momentos da história, né? A gente pega todos os personagens da Bíblia e aqueles que foram tementes a Deus, o foram porque guardaram os mandamentos de Deus. Então, parece que tudo se converte ou converge para os mandamentos de Deus. Agora, o único problema, né, pastor? A gente fala aqui, e com pesar no coração, parece que o único mandamento que as pessoas não concordam é o sábado, porque os demais mandamentos... Todos concordam. Ninguém vai dizer que adulterar é coisa boa, que matar é coisa ruim, que furtar, pode furtar. A própria lei tem regra, o próprio governo... O governo cria a justiça, as leis disso. Né? Exato. Cria leis para evitar que isso aconteça, para punir quem desobedece. Então, parece que o único problema está relacionado ao sábado. Exato. E hoje as pessoas, quando falam de lei, elas estão geralmente convergindo para o sábado. Estão tentando achar alguma brecha na Bíblia que vá dar liberdade para você transgredir o quarto mandamento, que é o sábado. E você não encontra isso. Então, sempre o nosso convite para todos os nossos amigos, irmãos que estudam a Bíblia, olhem com mais atenção a palavra de Deus. Talvez são nos pequenos detalhes que está fazendo toda a diferença na vida deles. Todos nós queremos ter uma vida de paz. Tanto é, quando eu li aquele texto para você, inclusive em João 14, verso 27, diz assim, minha paz eu vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Você quer ter paz com Deus? O Salmo 119, verso 165 diz o seguinte, olha o que diz o texto, Salmo 119, verso 165. Grande paz são aqueles que amam a tua lei. Exatamente. Para eles não há tropeço. Então eu pergunto aqui, você quer ter paz na vida? Ama a lei de Deus. E Jesus diz assim, se tu me amas, guardas os meus mandamentos. Então, isso de forma muito clara deixa pra gente o seguinte, você quer ter paz na vida? Obedeça a Deus. Exatamente. Sem esse negócio de dizer que isso já foi abolido, porque, irmão, por favor, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, você vai contemplar Deus fazendo um apelo para a obediência ao santo dia do Senhor. Aliás, eu só complementando aqui o capítulo
5 de Mateus, verso 19, Sim. muita gente pula, diz: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, ou mandamentos, posto que dos menores, Que seja. e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Tá claro, né, pastor? Muito claro. O mínimo no reino de Deus é nada. Então, se você dizer, não, mas eu quero desse mínimo. Não, mas não existe isso. Não tem. Você precisa ser grande do reino de Deus. Os que estarão no reino de Deus serão pessoas que se firmaram com Cristo e abraçaram a aliança com o nosso Salvador. Então, eu digo aqui para os meus amigos, embora Deus está dizendo não matarás. Eu vou falar, posso falar na íntegra rapidinho aqui? Dá tempo? Pode. Então, se você pegar a sua Bíblia agora e acompanhar no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17, diz, o verso 3 diz, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro não. Segundo não, diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que é em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, e diz, não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, Deus zeloso, Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus já está dizendo muito claro aqui, o segundo não. O terceiro não é, não tomarás o nome do teu Deus em vão. O quarto mandamento diz, lembra-te do dia de sábado, tá? Lembra-te, tá pedindo. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás, olha aqui, ó, olha aqui, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua... E começa a dizer, porque 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia abençoou e descansou. Pronto. 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Aí o 6º, lá vem mais ou não. Não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não levantará falso testemunho contra o teu próximo. E 10º, não cobiçarás a casa do próximo. Amigos, está aqui muito bem claro. colocado, muito claro para a gente aqui. Você quer ter paz na vida? Então pare e pense um pouquinho. Você tem cobiçado as coisas alheias? Você tem usado a tua língua para levantar falso testemunho, falar mal de alguém, denegrir a imagem de alguém? Olha só, tem furtado alguma coisa? Sabe, quando eu falo furtar, uma vez eu fiz um sermão como esse, e na igreja eu disse assim, ó, até quando você furta conhecimento de alguém, plagiou, tá colando na sala de aula, isso é furto. Então são detalhezinhos que podem fazer da nossa vida uma grande bênção. E eu faço um apelo aqui aos amigos, irmãos, hoje é o momento de abrir o coração para o Senhor, dar um passo e ter a felicidade. Se tem alguém nesse mundo que deseja a tua felicidade, eu posso falar com muita certeza, é o nosso Deus. Ele não quer ver você triste, não. Ele não quer ver você aí angustiado, depressivo, cabisbaixo, achando que Deus não te ama mais, que as pessoas esqueceram de você. Por favor, não pense nisso, porque o que Ele preparou, nenhum ser humano, gente, vai desejar isso para ti. Eu posso falar com muita certeza, porque ninguém morre à toa por outro. E Ele morreu por você. E ainda intercede por você. Amém. Pastor, muito obrigado. Tenho certeza que a gente agora teve uma ideia melhor com relação aos mandamentos de Deus. Procure estudar mais, orar mais e tenha a convicção do plano que Deus tem para você ser realmente feliz. Guardar os mandamentos de Deus traz paz, traz felicidade. Quem vive em pecado vive em guerra com Deus. Com certeza. Então, aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. Pastor, ora para a gente poder encerrar, por favor. Vamos orar sim, com certeza. Deus querido, eu te agradeço porque o Senhor fala conosco. O Senhor fala através dessa rádio. O Senhor, Pai, usa homens para também ser um instrumento e assim, Pai, levar uma mensagem de salvação a outros. Eu sei, Pai, que a voz é minha, mas a palavra foi tua. E eu espero que de maneira alguma ela volte vazia. Ela não vai voltar, ela vai ficar em cada coração. Quero orar por todos estes que estão aí, ouvindo, que precisam do Senhor, mas que acima de tudo precisam tomar uma decisão ao teu lado. Aqui está a tua palavra. Ajude para que eles obedeçam e sejam felizes ao teu lado e ao lado do seu semelhante. Eu rogo aqui, confiante no poder de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.
Gente, muito obrigado, tá? Na próxima semana a gente volta com mais um estudo. Espero você. Procurem lá o pastor Carlos, vá na igreja dele lá também. Você vai ser muito bem recebido. Faça um curso aí, procura um Espaço Novo Tempo. Tem muitas opções para você. E quanto mais você estudar, mais você vai aprender, com certeza. Até semana que vem, se Deus permitir, né? A gente vai estar aqui com mais um estudo e a gente espera por você. Até lá. Valeu! Interativo Novo Tempo.